Eu pareço futurista? Espero que sim. Olá! O vídeo de hoje eu trouxe de novo mais uma passagem. Primeiro eu pensei no trecho, depois eu pensei no que falar. Tem um vídeo que eu tô querendo fazer há muito tempo, que é sobre o fim de amizades. E eu não sei se vai ser exatamente esse o rumo que eu vou tomar, mas quando eu li essa passagem que eu vou ler pra vocês nesse livro, Dá pra me levar a sério assim? Não, né? Foi exatamente isso que veio no meu pensamento. A situação de acabar amizades. Deixa eu me arrumar que eu tô ficando agoniada. Eu acho que assim tá bom, né? Oh, Jesus. Peraí, eu vou ter que serrar minha unha, só um momento. Acho que foi. Ou bosta. Enfim. O livro de hoje é O Exu que Habita em Mim, por Wagner Ok. Como a filosofia dos orixás pode te ensinar a descobrir o seu potencial para transformar todas as áreas da sua vida. Ótimo livro, excelente livro. A capa dele também é linda. Ah, não esperem que todos os vídeos que eu for fazer eu traga um livro diferente não, tá? A gente vai ficar reutilizando vários trechos de livros porque eu tô em corte de gastos. Por enquanto. Próxima semana eu já vou estar rica milionária. Enfim, voltando a falar sério. Quando eu li esse livro, que foi também nas férias, Gag, essa passagem me tocou muito, porque é algo que eu exercito muito na minha vida. Quando eu percebo que um lugar já não me cabe mais, eu não me demoro lá, eu levanto e vou embora. Mesma coisa quando alguém percebe que já não tem mais lugar na minha vida, ou quando alguém decide que não quer mais participar da minha vida. A porta tá sempre aberta. Porque eu não vou pedir, não vou implorar pra ninguém ficar na minha vida. Se você sente que aqui já não é mais seu lugar, não tem problema, você pode ir. Eu agradeço por tudo que a gente viveu, pelos bons momentos que a gente teve, mas eu entendi cedo que às vezes as pessoas só entram na nossa vida, nos ensinam e elas vão embora. Todas as pessoas que passam na nossa vida, na verdade, elas são passageiras. A diferença entre cada uma delas é o tempo que elas vão permanecer. Algumas vêm, ficam 1 ano, 2, vão embora. Algumas passam a vida inteira com a gente, mas vão embora, ou você vai embora, né? Quem morrer primeiro vai-se embora. E é importante a gente levar pra frente todos os aprendizados que essa conexão nos proporcionou. Porque tudo muda, tudo muda. E é normal também viver o luto de uma conexão que acabou, que teve que acabar. Seja por qualquer motivo, porque não deu mais certo, porque não quis, porque, sei lá. E aí, recentemente, a minha irmã também tá passando por algo assim. O ciclo dela com uma pessoa acabou. E tá sendo bem difícil pra ela, a gente tava em ligação até agora, mas algo
uma coisa da Maria Alice é que ela é muito determinada. A gente diz que aqui em casa a gente diz que ela é agoniada, que é uma coisa que é pra ser feita amanhã, quando foi ontem, ela já tinha feito. É só você avisar que ela já vai dar um jeito de... E essa finalização de conexão, né, esse corte de laços que ela tá fazendo agora, ela protelou bastante porque ela tentou ao máximo, ela se sacrificou muito pra tentar manter a pessoa na vida dela. Mas, infelizmente, ela não pode controlar as ações e os sentimentos de ninguém. Então, quando a pessoa demonstrou que não se importa com ela o suficiente pra agir de uma maneira coerente com qualquer pessoa que... Rapaz, como é que eu posso dizer isso? A pessoa não deu o devido valor dela. E ela se sacrificou muito pra isso e pra fazer dar certo. Só que ela falou hoje que não tem como ela fazer o papel do outro em uma relação que são dois. Ela consegue fazer o papel dela, mas ela não consegue obrigar outra pessoa a fazer as coisas certas. Então... Ai, tô com dor de cabeça. Então, é sobre isso. Nesse capítulo, o Wagner fala... Nesse livro todo, o Wagner, ele relaciona a filosofia de Exu e os orixás e como eles podem se aplicar na nossa vida. Esse trecho, ele se encontra no capítulo 9. Exu e Oxum, controle de si mesmo. Aí, ó. São orixás que eu tenho um apreço muito grande, um respeito muito grande e um lugar especial no coração. Perdoe, mas não volte para o que te adoeceu. Uma história de Odiwori conta que houve um período no Aie em que as pessoas, em virtude de suas ambições, ficaram chateadas com sua rainha Oxum. Elas já tinham muito e ainda assim queriam mais. Oxum, descontente com a postura do seu povo e cansada de tanta ingratidão, os deixou e suspendeu a chuva, elemento que comandava. Com a ausência de Oxum e a seca causando estragos, o povo começou a fazer sacrifícios no intuito de trazê-lo de volta. Oxum respondeu que não retornaria, mas que eles poderiam usar a água fria e a planta conhecida como Odundum para resolver seus problemas. Eles seguiram o que ela determinou e a abundância voltou com as chuvas, mas Oxum nunca mais retornou ao seu povo. Sentiu daí a pressão? Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa. Não, foi só isso. Sentiu aí a pressão? Eu vou repetir. Eles seguiram o que ela determinou e a abundância voltou com as chuvas, mas Oxum nunca mais retornou ao seu povo. Ela nunca mais voltou para um lugar onde ela amava, com as pessoas que ela amava e que ela cuidava, porque ela foi desrespeitada e destratada, porque ela percebeu que aquele já não era mais o lugar dela. Então esse vídeo é um lembrete. Quando você se der conta que esse não é mais o lugar para você, saia. E mais importante, não volte. Não volte para um lugar, não volte para uma pessoa, não volte para um trabalho, não volte para uma instituição que te fez mal, que te faz mal, só porque a pessoa diz que mudou, só porque a pessoa diz que sente saudade, por ameaças, por saudade dos bons momentos. Não interessa, não volte para um lugar que não é mais seu, não volte para um lugar que não lhe cabe mais, não volte para uma amizade, uma conexão, um relacionamento, seja até relação familiar, não importa.
Mas a partir do momento que você percebe que ali não é mais o seu lugar, que ali não te cabe, não volte. Porque quando você voltar, você vai perceber de novo por que você foi embora. E a cada passo para trás que você dá, é uma coisa incrível ali no seu futuro, que era para estar na sua frente, que você perde. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Foi menor, né, do que os outros. Mas é isso. Gostaram? Comece a praticar mais. Perceber. Tudo na nossa vida na verdade, a única coisa constante na nossa vida é a mudança. E às vezes a mudança não é só para melhor. Às vezes a mudança pode parecer que é para pior. Eu passei por uma situação, faz 1 ano e um pouquinho já, em que eu vivi as 7 fases do luto por uma conexão que acabou. E foram meses sofridos demais. Passei por todas as fases mesmo, a raiva, a barganha, a tristeza, sei lá qual é o outro, tudo mais, até a aceitação. E entender que por mais incrível que tenha sido as coisas que eu vivi, e não importa o quão grata eu fosse por todas as memórias que a gente construiu, são só memórias. Não é mais a realidade. Tanto é que a Gabriela me perguntava muito, a Gabriela é minha terapeuta. A Gabriela me perguntava, eu falava pra ela, mas a gente era muito amiga, muito mesmo. E aí eu amava muito ela, e ela amava muito, nós éramos assim, inseparáveis. E aí a Gabriela olhava pra mim e falava, hoje vocês são o quê? E eu... Mas a gente era muito amiga, e hoje vocês são o quê? Hoje vocês são o quê? Às vezes a gente fica preso em alguma coisa pensando no potencial, ou então pensando no que foi, e esquece de entender e perceber que o que foi não é mais o que é agora. O que é agora é muito pior, não é algo que antes você estaria. Porque o antes era diferente, e agora é outra coisa que não é o que era. Tá dando pra entender? Pois é. Você tem que deixar o passado lá onde ele tá e viver o presente, viver o agora. Não adianta tentar olhar com os olhos que você tinha antes, porque nem você mais é a mesma pessoa, nem a outra pessoa, nem o outro lugar, nem o outro nada é a mesma coisa, lugar, ou seja lá, pessoa. Entendeu? É importante deixar ir. E mais importante ainda, não voltar. Perdoe, mas não volte pro que te adoeceu. E foi isso. Um beijo enorme. Boa noite pra vocês. E até amanhã. Que Oxum te faça brilhar como ouro. Ah, o que ele tá dando aqui, ó? A partir do momento em que a gente se coloca em primeiro lugar, isso é Exu, porque Exu é o primeiro, o início de tudo. Um beijo, até a próxima.